Olá, amigos do campo e da cidade! É hora de passear novamente por esse maravilhoso mundo do agronegócio. E a gente leva vocês, ok? Tenho certeza que vai valer a pena. Confira os assuntos de hoje. Como fazer mudas de baunilha? O sucesso do plantio de cacau em São Paulo. Laranja, mexerica, limão, viva a citricultura! Como produzir um mel de qualidade? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada e vamos em frente! Presença certa na fabricação de doces dos mais variados tipos, a baunilha ainda é pouco produzida no país. Um especialista da Embrapa ensina como produzir mudas com sucesso. Confira a reportagem. Utilizada principalmente nas indústrias alimentícia e de cosmético, a baunilha é uma especiaria bastante apreciada no mundo inteiro. Com grande demanda por produtos de origem natural, as espécies nativas do Brasil podem contribuir para este mercado e se tornar uma fonte de renda aos produtores. Porém, nesse cultivo, uma das grandes dificuldades é obter mudas de qualidade. Um especialista no assunto dá dicas valiosas para os interessados nesse plantio. Para fazer uma muda de baunilha, você vai precisar de alguns instrumentos. Uma tesoura de poda, barbante, uma estaca, vaso com substrato. É importante que a tesoura de poda ela esteja higienizada. Isso vai evitar a transmissão de doenças e vírus para a muda que você está fazendo. A higienização pode ser feita com álcool, água sanitária ou fogo. Para usar água sanitária, você vai diluir a água sanitária de 1 a 3%. Uma outra etapa importante é a escolha do ramo. É importante escolher um ramo saudável, que não tenha manchas, que não tenha dano físico ou presença de pragas e doenças. Na escolha do ramo, é importante notar também se as gemas estão viáveis. O que é uma gema viável? É a gema que ainda não brotou. Se ela não produziu nem inflorescência ou um outro ramo, ela é uma gema viável. A gema, ela fica localizada na base da folha, aqui nessa região que a gente chama de nó. A rama tem nós e entrenós. E para escolher uma muda saudável, você vai verificar a quantidade de entrenós. Uma muda com 4 entrenós, a partir de 4 entrenós, é uma muda saudável, viável para ser transplantada. Para preparar a muda é preciso cortar as folhas da base e dos nós inferiores, deixando assim apenas as folhas da parte superior dos ramos. Feito isso, você vai utilizar a sua estaca, vai colocar a estaca bem fixa no seu substrato e vai colocar superficialmente pelo menos 2 entrenós enterrados no substrato, mas bem superficialmente. Você deixa a ponta, a base do ramo para fora para ajudar na cicatrização. E aí você fixa o seu ramo na estaca. É importante também
notar se todas as gemas estão apontando para cima, porque isso ajuda na brotação dos novos ramos. A escolha do vaso também é importante, e ele deve conter entre 5 e 8 litros de capacidade. É importante que você coloque na base do vaso material para drenagem. Você pode usar brita, aqui nesse caso nós estamos usando brita, mas você pode usar caco de telha, isopor ou outro material. Para fazer o substrato, você pode usar fibra de coco, pode usar serrapilheira, pode usar o que você tiver na sua propriedade. O importante é que o substrato ele seja bem drenado. Ele não pode acumular água. Então, um substrato aerado e bem drenado é o substrato ideal para você plantar a sua muda. Um teste que você pode fazer para saber se já está na hora de regar o seu substrato é apertar o substrato. E se ele escorrer água, é porque ele está com muita água retida e você não precisa regar. Pronta a sua muda, uma vez que ela já esteja no vaso, você vai escolher um local bem sombreado, com meia sombra e ventilado para o desenvolvimento da sua muda. É preciso que a muda esteja protegida de insolação direta ou de ventilação direta. É importante que você note que nos primeiros 3 a 6 meses a planta vai investir no sistema radicular e a partir daí vai começar a se desenvolver, vai começar a soltar novos ramos. Quando você perceber que a muda já estiver estabelecida depois desse tempo, você pode pensar em levá-la para um local definitivo. Cultivo de muito destaque na Bahia e no estado do Pará, o cacau vem encontrando em São Paulo uma nova oportunidade de expansão, usando a variedade certa e plantando em consórcio com a banana ou a seringueira, o fruto pode ser uma opção bem lucrativa. Seja em datas comemorativas ou no dia a dia, o consumo de chocolate é apreciado no mundo inteiro. E apesar da maior parte das chocolaterias estarem no sul e no sudeste do Brasil, a produção de cacau está mais concentrada na região norte e nordeste do país. Sabendo disso e enxergando o potencial do estado de São Paulo de se tornar um polo produtivo de cacau, o programa Cacau SP tem incentivado o investimento na cultura. Nosso objetivo em comum da CAT é trazer alternativa, trazer mais renda, mais receita, melhor qualidade de vida para o produtor rural, que é o nosso público, né? Então, o programa Cacau São Paulo visa justamente isso, a melhoria de renda, a melhoria da qualidade de vida, né? E a sustentabilidade, porque a gente vai tratar de uma floresta, né? Então tem essa pegada da sustentabilidade também. Então, ele é economicamente viável e ecologicamente correto, né? Essa é a nossa questão. E financeiramente, né, também sustentável. Atendendo às necessidades dos produtores e antecedendo o programa, foi criado o projeto Consórcio Cacau e Seringueira no Noroeste Paulista. Como é que surgiu isso tudo, esse consórcio? A Regional de São José do Rio Preto é uma das maiores produtoras de borracha natural do país. E de 2008 a 2014 nós passamos por uma crise muito severa na borracha natural. O preço da borracha veio a centavos e isso desestimulou muitos produtores, né, a se manter na atividade. E nós, como órgão de assistência técnica e extensão rural, fomos procurar alguma alternativa para que pudesse melhorar a renda desse aveicultor, né, do produtor de borracha. E a gente, através pesquisando muito, procuramos uma cultura tão longeva quanto a seringueira e tão rentável também quanto a seringueira, apesar da crise, né, uma cultura que pudesse aportar um recurso maior e se colocar junto na mesma área da seringueira. Pensamos no cacau, que é uma cultura que tolera a sombra, né? Então pensamos no cacau e implantamos alguma coisa de cacau sobre a sombra da seringueira, no cultivo, né, intercalar com a seringueira. E foi muito bem, a gente pensou nisso pelo modelo da Cabruca, né, do sul da Bahia, e foi bem, conseguimos atingir níveis, né, de produtividade bem semelhantes ao que acontece na Bahia.
Unindo o útil ao agradável, o sistema integrado, além de favorecer a cultura do cacau, também antecipa e aumenta a lucratividade do produtor. E aí começou o desafio. Vamos colocar um pouco mais de luz nisso e vamos ver o que dá. E chegamos a alguns protocolos aí, né, de espaçamento e dimensionamento de plantas, que a gente consegue ter na mesma área, então, a seringueira e o cacau. E a banana entra nesse negócio para fazer essa proteção inicial, que eu já citei, para o cacau. E também o grande negócio disso tudo, né? A banana encurta muito bem o payback, né? O retorno desse investimento. Então a banana com 12 meses aí, 12, 13 meses, a gente já tem alguma receita entrando no sistema, né? O cacau vai produzir, o início de produção começa aí após o 3º ano, né, e vai se estabilizar no 6º ano de cultivo. E a seringueira também. Você tem que esperar ela 6 anos para começar a sangrar, né? Então a banana entra nesses 3 primeiros anos como um aporte de recurso, amortizando o investimento, né? Então a gente entende que isso é um ótimo negócio para o produtor. Apesar de não ter tradição no cultivo do cacau, algumas técnicas trazem resultados promissores para a cultura. Aqui a gente está no Noroeste Paulista focando mais na questão de irrigação. Nas outras áreas de muita chuva, a gente planta sem irrigação aqui no estado de São Paulo. As espécies mais utilizadas foram recomendadas pela CEPLAC, né, que é um órgão federal de pesquisa do cacau, onde eles nos orientaram todos os clones que estavam dando certo nas áreas não tradicionais. E aí a gente veio acatando isso e veio dando muito certo. Aqui, o que foi indicado para a gente e deu muito certo foi o CCN 51, material proveniente do Equador, muito produtivo, frutos grandes, amêndoas grandes, né? O PS 319, o material vindo desenvolvido numa fazenda de Porto Seguro, né? É um material muito produtivo, né? E também em todas as áreas não tradicionais que está utilizando, ele é muito produtivo, dá bastante frutos, um visual muito bacana também. E também estamos trabalhando com o cacau amarelo, né? Desenvolvido lá na CEPLAC, que é o CPEC 2002. Para o planejamento do plantio, é preciso considerar que a planta necessita de sombra para se desenvolver e não gosta de vento constante. Em relação ao clima, a gente tem que buscar regiões aqui do estado que tem menos incidência com geada, né? É uma cultura que não aceita muito o frio intenso, né? Principalmente temperaturas abaixo de 0, tá? A questão de solo, nós procuramos solos mais profundos, solos bem drenados, que não tenha laje de pedra, mas eles se adaptam a uma grande gama de tipo de solo aqui que o estado apresenta. Mesmo tornando o custo de implementação mais caro, optar por variedades com genéticas selecionadas garante melhor rendimento. Quais são as peculiaridades da cultura com relação a pragas e doenças? E essas variedades que vocês estão utilizando, elas são mais resistentes? Vocês estão estudando com relação a isso? Sim. Então, em relação a doenças, né? Não é a nossa principal preocupação com o estado de São Paulo, porque a gente não tem um clima amazônico, nós temos um clima seco bem predominante no nosso noroeste. E nas áreas que ainda chove um pouco mais, que é litoral, a gente não vem observando problemas com doenças, tá? Então a gente está bem tranquilo nessa questão. Acreditamos que aqui seria uma zona de escape, por ser uma cultura nova e por não ter um clima favorável a esse tipo de doença, tá? Mas mesmo assim, a gente procurou trabalhar com variedades tolerantes à principal doença, que é a vassoura de bucha, onde é uma doença que aumenta-se muito o custo de produção na região produtora, tá? Então as variedades que estão vindo para São Paulo são todas tolerantes à vassoura de bruxa. Na questão de praga, essa é uma preocupação um pouco maior nossa, né? Não observamos pragas ainda atacando, mas como você tiver aumento de área de plantio, acreditamos que algumas pragas surgirão e vai ser o nosso problema seria pragas, porque nossa região é um pouco mais quente e seca e a tendência é de ter um ataque de pragas um pouquinho mais elevado do que a região úmida. Visando obter um produto de maior qualidade, alguns produtores de chocolate acompanham o processamento desde a colheita do cacau. A gente está aqui diante do cacau, né, que é a matéria-prima do chocolate. Qual que é a parte dessa fruta que vai ser utilizada para o chocolate? Tá, ok. Eu vou fazer um corte do fruto aqui e a gente mostra, né, pro ouvinte como que funciona, né? Olha só que legal. Então aqui, esse é o fruto do cacau, né?
E dentro do fruto do cacau, nós temos então o que nós chamamos a semente do cacau, o cotilédone do cacau. O cotilédone do cacau, ele é envolto por uma polpa, então você tem essa polpa que envolve a semente do cacau. Essa polpa, na verdade, ela é usada para fazer sucos, geleias, não é para fazer o chocolate, tá? Então, normalmente, parte dessa polpa pode ser removida para fazer outros produtos, e uma parte precisa ficar na semente, porque daqui essa semente vai para um coxo de fermentação lá na fazenda, e na fazenda a gente vai ter então a fermentação do cacau. É na fermentação que a gente desenvolve os precursores de sabor do cacau. Então, se uma fermentação não for feita de forma correta, eu não tenho sabor de chocolate. Essa amêndoa não tem sabor de chocolate ainda. Depois que ocorre a fermentação e eu desenvolvi esses precursores, aminoácidos, açúcares sedutores, a gente vai então para uma etapa de secagem. Eu faço a secagem dessa amêndoa. Hoje no Brasil a gente faz a secagem ao sol, em terreiros, em barcaças. Eu reduzo a umidade dessa amêndoa, né, para ela conseguir ser armazenada. E essa amêndoa seca vai para uma indústria de pré-processamento de cacau, onde é feita a obtenção das matérias-primas para fazer o chocolate. O método Bean to Bar, que traduzindo significa da amêndoa à barra, tem agradado os consumidores por fornecer um produto mais saudável e artesanal. Agora, com relação ao chocolate, a gente tem a semente já processada, né? Para a gente poder mostrar aqui. Sim, temos. No caso, nós temos a semente que foi fermentada e seca. Essa amêndoa, né? A partir do momento que ela é fermentada, ela se passa a se chamar amêndoa. Ela é torrada, então você tem a torração, né, em torradores. A amêndoa é então moída. Eu só não tenho a amêndoa inteira para mostrar para vocês, mas é a mesma amêndoa que ela foi torrada. E depois que ela é parcialmente moída, ela se transforma nos nibs do cacau. Então esses nibs de cacau, que são, na verdade, a amêndoa picada, né? Isso aqui já é uma matéria-prima que pode ser usada como agregado em chocolates. Então eu tenho chocolates que têm agregados de nibs, chama-se nibs. Esses nibs aqui, que já é a massa pura de cacau, ele é moído e é transformado no líquor. Esse aqui já é a amêndoa de cacau 100%, só que ela está na forma de pedaços, né? E essa já é uma matéria-prima que já é vendida para a fábrica de chocolate. Então aqui você tem o líquor de cacau, que é a principal matéria-prima para fazer o chocolate amargo. Então o que é chocolate amargo? É essa matéria-prima e mais açúcar. Então, por exemplo, um chocolate 70% tem 70% dessa matéria-prima e 30% de açúcar, né? Então esse já é a matéria-prima para fazer um chocolate amargo. Se eu quiser fazer um chocolate branco, essa massa de cacau, esse líquor, é prensado, uma prensa hidráulica, de onde eu vou conseguir extrair a manteiga de cacau. Então a manteiga de cacau é a gordura que está presente nessa matéria-prima, mais ou menos 50% a 55% dali é manteiga, que é uma matéria-prima extremamente valorizada também. E essa manteiga de cacau misturada com açúcar e com leite em pó, nós temos o chocolate branco, tá? Se eu quiser fazer um chocolate ao leite, eu vou misturar esse líquor de cacau com mais leite e mais açúcar. E eu tenho o chocolate ao leite, que é hoje o chocolate mais consumido no Brasil. De acordo com a Anvisa, para o produto ser chamado de chocolate no Brasil, precisa ter em sua composição pelo menos 25% de cacau. Essa máquina chama Melanger, é uma máquina, na verdade, a máquina que é o princípio da máquina que deu origem ao processo de fabricação de chocolate. Hoje voltou, né? Na verdade, em escala menor. Então ela na verdade, é uma cuba que está girando. Nós temos aqui 2 cilindros de pedra que estão girando. O fundo dessa cuba é de pedra também, de granito, né? Então eu coloquei esse líquor, eu tenho que fazer um derretimento dele antes. Eu jogo ele aqui dentro. E esse líquor, na verdade, se você provar ele tem uma granulosidade alta, você sente grânulos. Quando a gente vai colocar aqui, ele vai fazer o refino.
ele vai refinar esse líquor em partículas no tamanho microscópico, 20 microns, que a gente nem enxerga, mas você vai perceber a cremosidade do chocolate. Então a primeira etapa é refinar esse material. Depois que eu refinei esse material, o próprio atrito que gera entre as pedras e o material gera calor. Então a gente tem aqui mais ou menos 40, 45 graus. E essa temperatura elimina a umidade desse material e elimina ácido que foi formado lá na fermentação. Então toda aquela acidez desse material é eliminada e eu tenho aqui o sabor mais arredondado já de chocolate. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Sônia Camargo, Genildo Rodrigues, Darcy Batista, Francismar Monteiro, Valéria da Silva Martins, Pedro da Silva, Nilo Mota, Paulo Afonso, Denilson Ferreira, Paulo Souza Silva e Vivaldo Cadete. E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Sendo uma das maiores atividades agrícolas do país, a citricultura tem seus desafios, mas com trabalho sério, profissionalismo e dedicação, dá para ter sucesso na cultura. Seja em natura, no suco ou naquela caipirinha do fim de semana. As frutas cítricas estão bastante presentes no dia a dia do consumidor. E olha, essa produção requer bastante atenção e dedicação por parte dos produtores. Dona do Sítio Cristina, que existe desde 1986, a família Setoguchi se dedica à vida no campo há décadas. E essa é uma história que vem sendo passada de geração para geração. Na verdade, começou com meu pai, né? Meu pai veio para o Brasil em 1958. Veio pela Cotia, Cooperativa de Cotia. Acho que não era do seu tempo, mas é uma cooperativa muito antiga que era muito atuante na época aqui na região de São Paulo, estado de São Paulo. E em 1958 ele veio sozinho, né? E chegando no Brasil, o Brasil tinha ganhado a Copa de 58. E o pessoal soltando fogos e tal no porto. E meu pai achou que a festa era para ele, recebê-lo, né? Apesar de olhar essas folhas bonitas, tudo bem verdinho, grandão, a plantação de citros tem um desafio que, olha, tem tirado o sono do produtor. Nós temos um problema sério aqui em termos de saúde de planta, que é o green, que desde 2006 vem assim pegando firme a citricultura paulista, né? Na verdade é geral. Só que aqui na nossa região o green agora, no momento, é o ponto mais grave do estado de São Paulo. E a região sul, né, do estado, que é considerada aqui Mogi-mirim, Mogi Guaçu, Aguaí, Casa Branca, Limeira, essa região aqui. E aqui em Mogi-mirim especificamente, acredito que mais de 50% dos produtores já pararam de produzir laranja, porque está difícil realmente, uma doença muito complicada. Ela derruba fruto e você não consegue realmente assim produzir, né? Pomares com mais idade, até você consegue produção. Agora os pomares novos, para formar ele, nesses últimos 6 anos, vamos pôr assim mais ou menos, está muito difícil, porque a incidência de psilídeo que faz a transmissão do green, ele está muito alto, essa incidência de psilídeo, né? Que é tipo uma mosquinha que
transmite o green, que é uma bactéria. O que você já tem notado de perdas causadas pelo green? Então, a perda é muito significativa, porque a formação do fruto é atrapalhada, né? Essa bactéria atrapalha a formação do fruto. Então, diminui a produtividade da árvore. Aqui, por exemplo, nós temos um fruto aqui com problema de green, ó, como ela saiu fácil, né? Por quê? Porque ela pega a região do pedúnculo, afeta ali, ó, e ela cai prematuramente. Essa daqui é uma que, né, já está realmente condenada, já, porque ela não vai chegar a madurar. Mesma coisa aqui no chão, ó. Veja aqui quantos frutos, né, miúdo que caiu devido ao green, né? Essa bactéria que entope os vasos da planta. Então é um problema muito sério. E outro sintoma que causa também é na folha. Olha aqui, ó. A folha fica verde e amarelada, mas ela não tem assim, quando é deficiência de nutriente, o que fica amarelo de um lado fica amarelo do outro. É a simetria entre a nervura principal. E aqui não, aqui o verde é de um lado e o outro lado está amarelo. Ela é assimétrica. No próprio olhar, no dia a dia, o produtor consegue identificar essa doença? Sim, consegue. Só que o problema é o controle, né? Porque controlar o psilídeo que faz a transmissão dessa bactéria está muito difícil, porque hoje nós já estamos tendo resistência do psilídeo a alguns inseticidas. Então, mesmo você fazendo pulverização semanal, o psilídeo ainda está tendo uma alta incidência, ele está conseguindo se procriar com uma incidência muito alta. Olha, para a gente entender melhor ainda a diferença entre uma fruta saudável de uma fruta doente, eu tenho aqui ainda na minha mão, como o Jorge já mostrou para a gente, essa laranja aqui com o green. Agora, olha a diferença para a laranja que se desenvolveu bem e de maneira saudável, principalmente aqui em cima, ó, o amarelado e aqui a cor uniforme, o verde, essa fruta aqui, ela está pronta para ser colhida e também trabalhada. E por falar em trabalhar, é claro que o Jorge tem que ganhar o dinheiro dele também, não só ter dor de cabeça com frutas como esta. Jorge, para onde vai o teu mercado, para onde vai a tua produção hoje? Hoje nós destinamos, né, a nossa produção 50% para o mercado interno e 50% da produção nossa para a indústria, sendo que a indústria é para fazer suco, né, suco de laranja, que nós temos aí 3 ou 4 empresas grandes de exportação de suco, então a gente é fornecedora de uma dessas indústrias. Para as laranjas, as variedades de mesa, quais os consumidores hoje no Brasil têm buscado mais, seja no mercado ou então no sacolão? O consumidor prefere, né, tanto o consumidor como também quem está fazendo a venda, prefere pera coroa, a variedade pera coroa, conhecida também como pera rio, porque ela tem um tempo de prateleira muito maior, ela tem uma durabilidade maior, né, e mesmo que a dona de casa leve para casa, ela consegue assim, ter um período maior para consumi-la. Aí a gente também tem a variedade Valência, que ela sai mais ou menos na época de novembro, outubro, novembro, só que é uma variedade um pouco mais, assim, ela é mais perecível, né? Ela tem um tempo de prateleira menor. Então, assim, o consumidor e o comerciante não gostam tanto desta fruta. E também nós temos a laranja lima, que a gente põe no mercado também. Já é uma fruta que é de um consumo bem menor, né? E é isso aí que a gente comercializa hoje para o mercado interno. Apesar da doença, né, do green atacar e atrapalhar a produção aqui do sítio, ô Jorge, qual que é o teu número hoje de produção, de produtividade? Como que está isso para você hoje em dia, seja em 2022 ou então até hoje em 2023? Agora nesse ano de 2023, a nossa produção acredito que vai ficar em torno de umas 80 mil caixas de laranja.
e sendo que o ano passado foi superior esse número, né? Em torno de 30%, 40%. Só que o green vem agravando o problema e a gente está tendo essa queda prematura de fruto que aí não dá para se aproveitar ela. Com esses problemas e até essa redução da tua produtividade, vale ainda se manter na atividade? Vale ainda ser um citricultor em São Paulo, no Brasil? Olha, hoje o problema maior é você formar pomar, porque o pomar que já está adulto, que está, né, mais idade, ele, assim, você consegue conduzir. Por enquanto ainda está conseguindo conduzir e ter uma certa produtividade. Agora, você formar um pomar desde a muda, primeiro ano, segundo ano, no primeiro ano ela sai bonita, muda e tal. No segundo ano começa a aparecer um pé aqui, outro ali, com green. E aí já no terceiro ano a coisa fica bem complicada. Aí praticamente assim, você não consegue realmente formar o pomar. É isso que a gente tem visto aqui na região. Por isso que está diminuindo muito o plantio de laranja. Jorge, que área é essa que nós estamos? E há quanto tempo vocês têm esse trabalho desenvolvido aqui? Então, aqui é uma área experimental que surgiu essa oportunidade junto com a CAT, que eles estavam querendo fazer o desenvolvimento de novas variedades. E eles fizeram 17 variedades aqui, com 2 porta-enxerto. Porta-enxerto de limão cravo e porta-enxerto de swingo. E isso aí nós fizemos em 2015. Então nós estamos com 8 anos de experimento aqui, né? Aqui nós temos variedades de laranja, né? Laranja Bahia, lima, pera e também variedades de tangerina, né? E o intuito disso aí é realmente a gente ter uma variedade que vá bem no mercado. Então o estudo foi em cima disso, né? Para você como produtor, Jorge, o que significa ter a oportunidade de ter uma área experimental dessa, exatamente para fazer testes, coisa que às vezes os produtores não conseguem, né? Eles têm que ir mais no modo da raça ali, né? Para você, esses 8 anos, o que tem significado essa área? Na verdade, assim, vendo todas essas variedades que existem aqui, a gente tem uma noção melhor do que futuramente a gente pode utilizar. Então, esse eu acho que é o ponto mais importante para a gente que está trabalhando com essa área experimental. Acompanhado de perto pelos parceiros, os resultados dos ensaios ainda estão sendo analisados. E é preciso insistir e ser paciente para que as melhores opções surjam pelo caminho. É menos do que a gente imaginava, né? Mas tem algumas cultivares aí que é bem, né, interessante. Ela é menos susceptível ao green, né? Então teria que aí avaliar um pouquinho melhor, ainda mais algum tempo, né? Para a gente lá mais para frente ver como é que ela vai se desenvolver aí. Então eu acredito que aí, uns 2, 3 anos, daria para a gente ter um resultado melhor. Tão importante quanto plantar e colher, se preparar para os desafios da lavoura é fundamental para o sucesso. Um especialista no assunto dá uma dica valiosa para os agricultores. Acho que o principal toque que eu poderia estar dando para o produtor rural, para o citricultor aí, é a questão de procurar uma assistência técnica adequada, uma pessoa que realmente tenha o conhecimento, procurar os centros de pesquisas ou as casas da agricultura para que possam auxiliar esses produtores nessas medidas, sabe? Desde da implantação de novos pomares até no trato curativo de pomares, né, medidas paliativas e principalmente as medidas preventivas para que essa doença não entre no seu pomar. A CAT, né, como extensão rural, como uma entidade de ATER governamental,
tem a principal missão dela é promover o desenvolvimento rural sustentável, né, através de parcerias, né, e aí a gente tenta com isso, né, pegar a necessidade que o produtor tem, ali as dificuldades, os desafios que ele enfrenta no campo, no dia a dia, para citros, mas para diversas cadeias produtivas, e trazer oportunidades, buscar inovações da pesquisa, já que assuntos, já temas consagrados que já vêm sendo desenvolvidos, para que ele melhore, né, a sua produção como um todo. Produzir mel é uma boa ideia, mas o apicultor deve tomar cuidado para garantir que o produto obtido tenha alta qualidade, o que vai gerar maior lucro no final. A apicultura é um setor que vem crescendo. Mas, assim como toda produção, alguns desafios fazem com que o produtor sue a camisa no dia a dia. Um deles, por exemplo, é a cristalização do mel. E olha, alguns fatores, como por exemplo o alto teor de glicose e a baixa quantidade de água, ajudam a cristalizar mais rapidamente. Além disso, o clima é fator-chave, já que temperaturas mais baixas também aceleram esse processo. Todo mel puro, ele pode cristalizar, e isso não interfere na qualidade do mel. Às vezes, pelos aspectos, as pessoas acham que o mel não está bom, mas é um mel puro que conserva as suas qualidades. E se você não gostar do mel cristalizado, porque muitas pessoas também usam mel cristalizado, que tem sabores diferentes, você pode colocar em banho-maria, numa temperatura suave, em torno de 40 graus, e você vai ter o seu mel novamente líquido, com as mesmas propriedades. Evitar a contaminação é importante para não estragar o produto. Por isso, os cuidados em higiene dos equipamentos e das pessoas que vão trabalhar no beneficiamento do mel devem ser redobrados. A gente vem com o mel, as melgueiras do apiário, traz para a recepção, aqui no caso entra aqui na recepção, vai para a mesa, para a desoperculadora, depois da mesa ser desoperculado, vai para a centrífuga, passa na centrífuga para sair o mel, aí depois passa no decantador para ser decantado, aí depois passa para os tambores e daqui vai para a Comap para ser processado novamente lá e ser comercializado. Méis que têm maior tendência à cristalização, eles devem ser armazenados sob condições que não sejam de temperatura muito baixa. A temperatura baixa, ele acelera esse processo de cristalização. Méis que tenham essa característica, normalmente devem também ser armazenados para comercialização em potes de boca larga, facilitando a retirada desse produto, uma vez ele estando cristalizado. A utilização de garrafas do tipo PET de boca muito estreita pode dificultar a retirada do mel nesse estado de cristalização de dentro das garrafas. Outro desafio está na fermentação do mel, que transforma os açúcares em álcool e é totalmente indesejável por parte dos apicultores. O mel pode fermentar devido a 3 fatores, né? A alta umidade, né, no mel, a temperatura maior que 26 graus e a presença de leveduras. Entre os cuidados para evitar a fermentação está a higiene da vestimenta do apicultor e a dos materiais apícolas. Além disso, o veículo a ser utilizado para transportar as melgueiras também deve estar higienizado. E a colheita do mel não deve ser realizada em dias úmidos ou chuvosos. O processo de fermentação ele vai sinalizar de que o mel está passando por um processo de deterioração. Um dos sinais mais claros do processo de fermentação, primeiro é o odor do produto que fica com um aroma avinagrado e também a sensação de alteração, tornando ele mais ácido. E visualmente é possível observar que o produto fermentado desenvolve bolhas em sua superfície, que é um indicativo de que esse mel está passando pelo processo de fermentação.
Um mel que não está sujeito a processo fermentativo ou está estabilizado, ele não apresenta essas características. O fumigador, ou fumegador, é um aparelho que ajuda a manejar as colônias com segurança e ainda mantém a qualidade dos produtos. Feito com serragem ou palha, ele produz uma fumaça que faz com que as abelhas abandonem as colmeias. Além disso, o cheiro atrapalha a comunicação e também as tornam mais lentas e confusas. O fumegador ele é um equipamento de segurança que devemos usar sempre que vamos ao apiário para ajudar a controlar a defensividade das abelhas. Quando nós vamos mexer nas colmeias, o intuito delas é atacar o apicultor para defender a colmeia. Então, para evitar isso, a gente vai sempre trabalhando com fumaça de forma adequada também, para não estar contaminando o mel com o cheiro e com o sabor da fumaça, e vamos controlando as abelhas com tranquilidade. Ao final do trabalho, o apicultor deve procurar um local que não tenha folhas secas, galhos secos ou qualquer material que pode queimar, e encontrando esse local, despejar o conteúdo no chão, de preferência num local que tenha uma terrinha, para apagar o fogo e não oferecer risco de causar nenhum tipo de incêndio, né, de problema na sua propriedade. É importante também para a gente evitar acidentes com animais ou pessoas que estejam passando próximo ao apiário e não estão sabendo que vocês estão manejando no momento. Então, se a gente não usa a fumaça adequadamente, a gente pode ter um problema depois de um acidente, que é o que a gente não está querendo agora. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Felipe Marques, Adeusuíta Santana, Paulo Henrique Daci, Rodrigo Nóbrega, Emanuel Carvalho, Silvio Alberto de Freitas, Laércio Souza, Caetano Oliveira, Vanderli Souza, Dante Orsi e Wesman Bermon. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana. E o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena! A Revista Rural está numa fazenda de hortaliças. Eu sei que você deve estar achando estranho, afinal de contas eu estou de touca, também de avental, e estou aqui a 5 metros de altura. Mas é desse jeito que na cidade grande, no meio da cidade, funciona a Pink Farm, uma fazenda vertical. Aqui ao meu lado está o Matheus, que é sócio fundador da Pink Farms. Matheus, obrigado por nos receber aqui. Conta pra gente como que nasceu a história da Pink Farms. Bom, legal. Assim, a Pink Farms ela surgiu como um projeto em 2016. Eu tinha acabado de sair do lugar onde eu trabalhava, que era uma outra startup. E aí, eu pensando que o que eu faria, né, eu estava conversando com um primo meu que é engenheiro agrônomo. A gente estava conversando sobre automação no campo, né? E aí, a gente sabe que as fazendas têm muita automação hoje em dia, mas na parte de horticultura não. É tudo feito muito igual muitos anos atrás. E aí, eu fui pesquisar, né, se em algum lugar no mundo tinha alguma coisa sendo feita nesse setor, e eu acabei conhecendo o conceito da agricultura em ambiente controlado. Então a gente tem um controle ambiental que a gente tenta simular, né, o ambiente externo, proporcionando para a planta as condições ideais de crescimento. E aí o meu curso de formação é engenharia elétrica com ênfase em controle e automação. Então casou bastante, né, com o que eu tinha estudado na faculdade.
E aí eu juntei com meus 2 sócios e aí a gente entendeu que a gente tinha os conhecimentos necessários para montar uma fazenda nesse conceito, né? No início, a estrutura era bem simples. Num pequeno espaço, os sócios possuíam alguns equipamentos para testar o que dava e o que não dava certo, para que pudessem, assim, seguir adiante com a empresa. O próximo passo, que foi em 2017, a gente montou um piloto, né? Então basicamente era uma sala comercial que a gente fez, né, essa isolação do ambiente externo para poder controlar dentro. E aí lá a gente começou a fazer algumas validações, né? Então validações da parte de produção, validações econômicas, e aí viu que fazia bastante sentido. Além da gente ter ganhos de produtividade, né, em relação ao cultivo tradicional, a gente tem aqui, independente de ser um nível ou mais, né, só num nível só, a gente tem 17 vezes mais produtividade por metro quadrado, né, de chão, do que numa fazenda convencional. Aqui a gente tem 10 níveis empilhados, então a gente tem 170 vezes mais. Bom, pessoal, a gente conheceu um pouquinho da história da Pink Farms e agora nós vamos para o processo. Eu estou aqui com o Luiz, que é líder aqui de produção da Pink Farms. Luiz, conta pra gente, né, o passo a passo, por onde nós começamos para entender essa fazenda vertical. Bom, a primeira parte do nosso processo é o plantio, que ele requer através, ele é feito através de espumas fenólicas, no caso que eu vou mostrar para vocês agora. Nós plantamos 5 cultivares, cada uma delas tem uma específica posição de colocar aqui, para que elas possam crescer de uma forma adequada e bem legal para o nosso tipo de procedimento que nós fazemos. Elas ficam aqui um período de 1 semana nessa espuma, desse jeito, nessa bandeja. Depois elas são netpotadas, que o termo de netpotar vem por conta desse objeto que se chama netpot. Elas ficam aqui durante mais 7 dias, totalizando 14, e daqui ela vai para outra tampa, que é em outra sala. Mas aqui é o processo que ela fica mais tempo, nós chamamos de berçário, no caso. A pergunta que todo mundo acha que está se fazendo: a interferência das luzes rosas, as luzes de LED, por que elas estão aqui e ficam posicionadas exatamente em cima das plantas? Bom, elas são mais para remeter o sol. A luz solar, lógico que não vai ser igualitário assim, mas ela remete bem, e todos os nutrientes e fatores que a planta precisa para captar da luz, elas conseguem suprir, e assim fazendo com que a planta venha crescer de uma forma bem legal e que dê o resultado que a gente espera, e às vezes até mais. Então a luz LED basicamente é para isso, somente para ela tentar suprir a luz do sol aqui que a gente fornece, uma luz artificial bem parecida com a do sol. Luiz, se a gente for então comparar essa fase de berçário do cultivo protegido, né, o cultivo vertical, para o convencional, nessas luzes que simulam o sol que você falou agora, qual que é a diferença de tempo? Há muita diferença? Quais são as principais diferenças desses processos? Bom, normalmente, na cultivo em terra, as plantas demoram cerca de 3 meses, 90 dias, para que nós possamos chegar desde o plantio até a colheita. Aqui é em torno de 40 dias, ou seja, quase 3 vezes menos de tempo nós temos, até pesos 3 vezes maiores que o deles. Aqui você mostrando, elas já estão no comecinho, e ali já parece que elas estão um pouquinho maiores. Se você puder falar, mostrar ali pra gente. Claro, porque assim, aqui nós dividimos por dias. Essa aqui nós vamos transplantar, que é levar para outro local, hoje. Essa daqui é só daqui a 2 dias. Então elas têm essa diferença de tamanho justamente por conta do tempo que elas vão ficar aí e vão sair. No caso, como eu já falei, elas vão para outra tampa. Aqui nós chamamos de tampa essas bandejas, tá? Nessas bandejas elas têm 3x3. O que é 3x3? Do centro da circunferência até a outra são 3 centímetros. As outras tampas são 5x5, que são 5 de diferença de uma para outra, 10x10 e 15x15. Antes de você mostrar a próxima fase, né, o próximo passo onde elas hoje vão, quais são os cultivos que a gente tem aqui? Quais são os exemplares que a gente está conseguindo ver hoje? No início eu falei que tinha uns 5 cultivares.
Entre elas são Jonction, que nós popularmente chamamos de crespa, Kiribati, que é a mimosa verde, Rochai, que é a mimosa roxa, Barlate, que é a lisa roxa, que atualmente nós temos, que é a mais diferente, como vocês podem ver, essa que tem uma folha mais arredondada, e temos também a Eccentric, que é a frisée, que também é meio diferenciada, que as duas são da família da Sala Nova, que é um tipo de embalagem que nós fazemos diferenciado para os nossos clientes. Saindo daqui, qual que é o próximo passo? É a nossa sala de cultivo. Nós vamos lá e vamos verificar como é que é os outros procedimentos que eu tanto falei aqui, né? Vamos lá. Luiz, aqui então estamos na sala de cultivo, é o próximo passo. O que acontece aqui? Bom, aqui nada mais, nada menos do que onde as plantas ficam para receber os nutrientes finais delas, que são, no caso, potássio, fósforo, entre outros macros e micronutrientes que elas recebem. No primeiro processo, saindo da germinação, nós vamos para a tampa 5x5, que elas ficam aqui durante um período de mais 7 dias. Nós procuramos manter esse período de 7 dias, que facilita para a nossa comunicação diária, interna, assim, de dados, etc. Então elas vêm para cá, passam 7 dias recebendo um tipo de nutrição diferente de lá de dentro, da germinação. Elas ficam e crescem bastante aqui. Pode perceber que a diferença de tamanho é enorme. Em 7 dias elas crescem quase que o dobro, ou talvez até o triplo do tamanho que elas estavam lá. Elas saem de lá com 8 gramas e saem dessa tampa com cerca de 25, 30 gramas até. Aí elas permanecem nesse período curto de tempo. Daqui elas vão para a tampa 10x10, que no caso são essas aqui, um pouquinho mais espaçadas, tá? Como vocês podem ver, raízes já um pouquinho maiores também, como vocês podem ver, observar. E aqui elas ficam num período de mais 7 dias. As diferenças entre os tamanhos das tampas se dá justamente para que uma planta não atrapalhe o desenvolvimento da outra, e assim crie um estiolamento. Estiolamento é, no caso, o crescimento do caule e o não crescimento das folhas. E o que nós queremos aqui são folhas, não caule. Então por isso que nós optamos por dividir de 7 em 7 dias, e de acordo com o período da planta que ela vem, o espaço também. Então já num período de 14 dias a gente vê uma diferença muito grande do comecinho, né, e para os 14 dias aqui dentro já. Sim, sim. Isso se dá também pelo fato dos nutrientes que nós colocamos aqui. Normalmente na terra, a terra já fornece seus próprios nutrientes e etc. Aqui, como nós só trabalhamos com água, que é o sistema floating que eu falei para vocês, nós temos que colocar os nutrientes. Muitas vezes os nutrientes que nós optamos por colocar, eles dão esse upgrade na planta que não tem na terra. Daqui ela vai crescer e vai para onde? Vai para a última fase de crescimento dela, que é a tampa 15x15. Que no caso é essa tampa aqui. Como vocês podem ver, ela já está num tamanho bem maior. O que nós não queremos, naquela situação de estiolamento, você pode observar, deixa eu ver, aqui. Esse é um tipo de planta que está estiolada. Deve ter ocorrido algum processo, algum tipo de corte na raiz que fez ela se estressar e causou estiolamento. Essas foram plantadas no mesmo dia. Mas olha a diferença dessa para essa. Entendeu? Nós temos todo esse controle, nós sabemos o que aconteceu se nós formos olhar nos nossos dados. Mas essa é a fase final dela. Ficam aqui por mais... Aqui elas já ficam num período de 14 dias, que é até o ciclo dela final da colheita, até a colheita. Saiu daqui, ela está pronta, ela vai ser colhida. Como vocês trabalham esse processo e daqui para frente como que funciona? Bom, aqui o processo de colheita nós procuramos sempre manter o nível máximo de higiene. Inclusive aqui, além dos nutrientes que nós colocamos, nós temos outros subnutrientes, vamos assim supor, que evita com que essas plantas, pela raiz, elas acabem adquirindo algum certo tipo de doenças. Mas tudo sem agrotóxico. Esses nossos cuidados vêm desde o plantio, não só na fase final de colheita. Que no caso, usar luvas sempre,
aqui com ou sem pandemia, máscara, touca, uniformes apropriados, botas e etc, para nós podermos manter esse controle. A fase de colheita não ocorre nesse local, ocorre na sala de processamento. Luiz, você falou da não utilização dos químicos, né? Segurança alimentar, como que a Pink Farms trabalha com isso, pensando, claro, no consumidor final? A cada 14 dias, mantendo já o ciclo de nossos 14 dias, nós temos um exame laboratorial, que é justamente para observarmos se temos algum tipo de coisa fora do normal, algum tipo de bactéria que não deveria estar ali. Então nós temos esse sistema periódico de exame laboratorial para mantermos a segurança alimentar dos nossos produtos. Inclusive, toda colheita, mas toda colheita nós temos as nossas amostras. O que são essas amostras? Que nós retiramos, caso ocorra algum problema, nós vamos ver da onde surgiu o problema, se realmente ocorreu o problema, através dessas amostras. É a nossa base de dados, a nossa segurança aqui, para mantermos sempre o cliente o mais seguro possível. Luiz, então, além desse processo aqui, vocês têm um outro tipo de cultivo que também é muito importante e também faz parte da fazenda vertical. Qual que é? São os microgreens. Eles são mini brotos que já foram para fotossíntese, no caso. A gente consegue acompanhar aqui? Claro, vamos lá. Você aí do outro lado da telinha provavelmente não está vendo direito. Nós estamos entrando agora, nesse momento, na sala escura da parte dos microgreens. Vou pedir para o Davi, nosso cinegrafista, acender a luz para melhorar a sua visão, e o Luiz está aqui já de novo comigo e vai explicar como funciona aqui dentro dessa sala. Luiz. Bom, os microgreens aqui no momento não é microgreen, aqui são os brotos, né, como nós costumamos dizer, antes deles pegarem a fotossíntese, deles fazerem a fotossíntese no caso. Nós plantamos eles ficam aqui durante um curto período de tempo, 11 dias no máximo. Aí que eles vão para a sala clara, que eles vão ser transformados em microgreens. Mas aqui eles ficam recebendo o mesmo procedimento da alface, com água com nutrição, logicamente sem agrotóxico também, mas eles vão crescendo aqui. A sala escura é justamente para isso, para forçá-los a crescer, a esticar. Aqui, no caso, a gente prefere que eles venham enxolados, ao contrário da alface, que isso dá um volume. A folha, quando vai para o claro, também já vai grande, e isso nos facilita a nossa vida nos microgreens. Quais são as variedades que são cultivadas aqui? Atualmente nós temos 7. Temos alho poró, temos cenoura, couve, mostarda, rabanete, repolho roxo e rúcula, que nós estamos começando agora com rúcula. Uma novamente. variedade muito grande, né? Sim, sim. Nesse espaço pequeno assim, nós temos bastante coisa aqui. Dessas 7, vocês pensam em novas cultivares já? Já dá para imaginar isso? Sim, estamos pensando em mais umas 2, no momento que eu posso falar. Se eu não me engano, ervilha, e nós estamos tentando ver se voltamos com coentro. Desse escuro aqui, nós vamos para o próximo passo dessa parte de cultivos microgreens. Aonde é e como funciona? Bom, é aqui do lado, que é a sala clara. Nós vamos lá, fazemos todo o procedimento, desde plantio, transplante, até a colheita. Eles ficam lá só recebendo a luz LED, como nós chamamos aqui, que são essas 2 torres com essas luzes, a luz rosa, a luz pink, né? Normalmente nós chamamos. Aqui, como vocês podem ver, ele já tem a folha mais aberta, diferentemente do escuro. Aqui ele já tem um tamanho bem maior, como vocês podem observar. E aqui eles ficam um período de 2 dias no máximo cada um. Depois daqui? Depois daqui é a colheita. Aqui nós fazemos aqui mesmo. Então, com tecnologia de ponta e, claro, os tratos que vocês dão, em 2 salas pequenas, né, como essas 2 que a gente entrou, você consegue tirar 7 cultivos diferentes. 7 cultivos, em torno de 7 a 10 quilos por dia. Matheus, o pessoal que está assistindo a gente, que está conhecendo a Pink Farms hoje, que conselho que você pode dar para quem ou quer investir, ou quer entrar nesse mercado, ou simplesmente conhecer mais sobre as fazendas verticais?
Assim, como eu disse, né, é um conceito muito novo, então assim, ele ainda exige muita atividade de pesquisa, muito teste. Então assim, é uma coisa que às vezes o produtor que ele quer simplesmente ter a produção não está no momento ainda. Mas assim, a gente tem equipes aqui, né, de engenharia, engenheiros mecânicos, elétricos, engenheiros agrônomos, para dar suporte, né, para esse crescimento. Mas para quem gostou do conceito e quer conhecer mais, hoje tem diversas instituições de pesquisa, por exemplo, aqui no Brasil, que já trabalham com esse conceito. Então o IAC, né, o Instituto Agronômico em Campinas, a Exalc, a Embrapa, e eles têm grupos que pesquisam isso daí e as pessoas podem tentar entrar em contato, eles divulgam muita informação, né, são bem mais abertos, né, do que a gente. É através de produtos como este que a Pink Farms pretende continuar crescendo neste mercado que tem um alto potencial. A gente acredita que esse mercado tem muito potencial para crescer ainda, porque nossa escala ela é muito pequena hoje em relação ao tamanho do mercado de hortaliças, né? E a gente vê que cada vez mais tem tido uma procura por praticidade. Então, assim, nosso produto ele sai daqui pronto para consumo já. A pessoa, nos grandes centros principalmente, não tem mais tempo para poder ficar preparando ali. Então, às vezes chega cansado do trabalho, simplesmente abre nossa caixinha ali, já põe a salada no prato, já pode consumir. Além desse outro foco que é da sustentabilidade, né? Então aqui a gente tem uma economia muito grande dos recursos naturais, né? Da água, de fertilizantes, e as pessoas às vezes elas preferem investir um pouco mais ali para ter um produto que case com os princípios dela ali, né? Então tem essa tendência de alta que a gente está totalmente pronto para atender. Presente em mais de 100 pontos de distribuição, atualmente a Pink Farms trabalha com 3 tipos de canais de vendas: restaurantes, varejo e venda direta para pessoa física. Cada um tem um interesse particular ali, né? Então, a pessoa física, ela prefere muito comprar diretamente da gente pelo frescor. Então, ela recebe o produto menos de 24 horas depois que ele foi colhido. E como ele tem um prazo de validade muito alto, então ela consegue consumir esse produto inteiro, evitar desperdício e aproveitar mais em relação a produtos convencionais. Os restaurantes, a gente tem um perfil que ele é um pouco mais da comida natural, né? Então são muitos restaurantes que vendem muita salada, que tem uma necessidade de ter produtos de qualidade, folhas bonitas que às vezes fazem uma composição ali do prato, fica uma coisa bonita para apresentar. E a gente vende também, que é o nosso maior canal de venda, diretamente para o varejo. Então a gente trabalha tanto com alguns hortifrutis, que tem produtos um pouco mais de alto padrão, quanto com grandes redes. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Silvio Soares, Hélio Felizmino de Arruda, Tiago Silva de Souza, Walter Damasceno, José Francisco Jaques Soares, Rosimeire Assis, Sérgio Kobascawa, Emanuele Alves, Onésimo Ferreira, Marcelaine Moraes e José Leonir Polis. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Curtiu o programa? Semana que vem tem mais. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Um forte abraço e até a próxima!